Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco através da internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos fazer essa leitura. Deus abençoe os irmãos aí de Pelotas, do Monte Bonito, irmão Francisco, a família, irmão Telmo e a família. Também a família do irmão Joel aí também. Neste sábado teremos culto aí no Monte Bonito. Vamos ter o culto de Santa Ceia com vocês aí, às 6h. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Bondoso e amado Deus, Pai, Criador de todas as coisas, nós convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, para fazer-se presente e tomar esse pouco de pó nas Tuas mãos, vindo e usando como o Senhor queira usar. Ajuda e abençoa os Teus filhos em toda parte e nos dê a Tua graça, a Tua bênção, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E a Tua palavra, Senhor Deus, hoje, ela responde às nossas perguntas. Senhor Deus, a Tua palavra é o nosso consolo. E nos ajuda nessa noite. E abençoa os Teus filhos e o ministério. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoa cada um. Estava pensando hoje sobre olhando pela mesma janela. E pensando nessa escritura sobre Moisés, Moisés é o escritor do Antigo Testamento, como Paulo foi o escritor do Novo Testamento. Moisés, se vocês parar para pensar, Moisés foi mais lembrado do que Josué. E por ser o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, e por tirar os filhos de Israel da terra do Egito, sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. E depois da morte de Josué, quem foi lembrado foi Moisés. Isso é muito interessante. Quando Jesus veio, eles não falaram, nós somos discípulos de Josué. Eles disseram, somos discípulos de Moisés. Moisés foi mais lembrado, se você ver, do que Abraão mesmo, né? Moisés é lembrado até hoje, até pelo primeiro-ministro de Israel. Sempre eles fazem menção, né? Porque quando você pensa na Bíblia, você pensa em Moisés. Porque Moisés foi aquele que escreveu o Antigo Testamento. São coisas, né, que a Bíblia vem nos ensinando tantas coisas. A Bíblia ensina sobre tudo, né, sobre ciência, sobre história, há poesias na Bíblia. A Bíblia é a fonte de vida, né? Mas o que vale uma Bíblia se não tem um profeta? Você já pensou bem, você ter uma Bíblia e não ter um profeta? É como nós, quando pertencia à denominação. Tinha a Bíblia, tinha a denominação, mas não tinha um profeta. A gente não sabia nem o nome do pai, né?
E agora, quando você tem um profeta, veja, Moisés era profeta. E a Bíblia, falando de Moisés, de Ramsés, que foram criados como se fossem irmãos, né? Irmão de criação. Moisés era aquele irmão de criação. Moisés foi aquele que a filha do rei o criou e colocou o nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Agora, os pais de Moisés não temeram o mandamento do rei, esconderam por 3 meses o menino. Tá? E Moisés, depois de grande, sendo instruído pelos pais, porque os pais foram pagos para cuidar do menino, né? Deus deu aquela sabedoria a Miriam e a família de Moisés para o próprio faraó pagar, dar proteção, segurança para a família de Moisés, para cuidar do profeta. E Moisés, já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou, ele sabendo que ele seria o herdeiro do trono do Egito. Conquistou muitas terras para o Egito, foi um grande guerreiro, um grande general, um grande príncipe. Foi Moisés. E só que Moisés, como profeta, você sabe que um profeta ele tem visão desde o ventre da mãe. Irmão Brana tinha visão desde o ventre da sua mãe, desde aquele bebê ali dentro, ele já tinha visão. Nós vemos que Jacó e Esaú, os dois lutavam no ventre, né? Ali no ventre da sua mãe Rebeca. Então, Moisés, ele, no verso 27, ele deixou o Egito pela fé, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, né? A Páscoa ele celebrou pela fé. Não foi por vista. Ele nunca tinha ouvido falar de Páscoa, né? Tudo para Moisés ali era novo, mas ele creu. Ele era filho de Abraão e pela fé eles passaram o Mar Vermelho, não foi por vista. Às vezes nós pensamos que Deus abriu e eles viram o mar aberto, não, eles foram entrando o mar dentro e eles passaram por fé. Intentando os egípcios, se afogaram, porque eles não tinham fé. Na mensagem Por que não são uma denominação, o irmão Brana, falando sobre os pentecostais, que eles perguntaram para o irmão Brana como é que o irmão Brana podia ficar no meio de um grupo pentecostal. Agora, o irmão Brana usa Moisés aqui, ele disse assim: Moisés, em alguma ocasião você poderia olhar em volta e dizer, sabe aquele bando de fanáticos pentecostais, irmão Brana? Por que você sairia de um grupo como aquele? Sabe de uma coisa, diz o profeta, né? Moisés olhava para os filhos de Israel, ele olhava pela mesma janela que Faraó olhava. Só que eles tinham visão diferente. Faraó olhava e via aquele bando de escravo. Moisés via os seus irmãos, via um povo que tinha uma promessa. Tudo depende de como é que você olha. A grande janela hoje é a Bíblia, é a mensagem, é o CD, o play do irmão Brano, o play de João. É uma janela. Agora, depende de como é que você olha. Faraó, nós sabemos que era filho de cão, era filho da serpente. Agora, Moisés já vem da descendência de Sem. Moisés já vem da descendência dos filhos de Deus. Já vem da semente verdadeira. Agora, Faraó já era semente da serpente. Quer dizer, o olhar já era o olhar da serpente. O entendimento, ele não tinha entendimento espiritual, ele tinha um entendimento intelectual. Assim a gente vê muitos crentes da mensagem hoje, que eles olham para essa mensagem, lê essa mensagem, olha por essa janela da mensagem, como Faraó.
Eles olham como Faraó. E os filhos de Deus, a Virgem prudente, olha como Moisés. Ela vê a promessa, ela vê o novo nome, ela vê a mensagem de uma só pessoa, ela vê esses selos revelados. Quanto ao passo, veja só, os pregadores dos dias de Mombrana, todos tinham a mesma janela, a Bíblia. O irmão Brana viu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão Brana sabia o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não sabiam, nem Billy Graham sabia o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nem Billy Graham podia enxergar a ceia correta, e isso que era a mesma Bíblia que Billy Graham usava, era que o William Branham usava. Era a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia que Osbo pregava, William Branham também. Tinham 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Nem um livro a mais, nem um livro a menos. Então, como é que você está vendo esta mensagem nessa noite, nesse dia? Você está na mesma posição de Moisés ou na posição de Ramsés? Gente, no céu houve uma batalha. O pecado é incredulidade. O pecado começou no céu, não foi na terra. Foi lançado para a terra. A batalha, a guerra, começou no céu. Irmão Brana prega a mensagem, a maior batalha jamais pelejada é aqui na mente. A maior batalha. Satanás é um estrategista, astuto, sábio, tem uma experiência de 6.000 anos aqui, usando corpos humanos, destruindo. Ele nunca constrói, ele destrói. Toda a sua cidade que levantou virou em ruína. Mas ele, através do tempo, do Antigo Testamento, das eras da igreja, ele tem uma experiência. Ele atravessou as eras, migrou as eras da igreja, através do nicolaísmo, balanismo, jezabelismo. E veja que hoje ele se encontra aqui fora da era de Laodiceia. Você pensa que ele está lá dentro da era de Laodiceia? Não. Ele estava naqueles sacerdotes fariseus, mas quando Jesus chegou, ele foi para o ministério de Jesus. Astúcia. Ele estava no ministério de Moisés. Então, ele tem muita experiência. E ele sabe armar a sua armadilha para pegar um cristão, para pegar um eleito. Ele não vai enganar, um eleito não é enganado, mas pode sofrer. Conta-se que para pegar um macaco, existe uma armadilha para pegar. E existe uma portinha, eles fazem uma portinha naquela armadilha e colocam uma vagem de amendoim lá dentro. A portinha cabe à mão do macaco. Ele entra e lá, quando ele pega a vagem de amendoim, que ele fecha, ele não consegue tirar a mão. Aí ele fica ali para tirar aquela vagem de amendoim que ele quer comer. Até que o caçador chega para lhe dar-lhe uma paulada na cabeça, né? Então ele se interte com aquela vagem de amendoim, porque ele tem que pegar ela e fechar a mão. Aí a mão não passa na portinha, a mão só entra. E assim Satanás faz com os crentes. Você sabia? Ele faz com os crentes. Os crentes agora mesmo da mensagem. Isso nós tivemos lá na primeira e segunda etapa, nós temos aqui na terceira puxada.
Satanás coloca lá uma vajinha de amendoim, vamos dizer lá, a doutrina do play. Agora eles pegaram o negócio de doutrina do play, aí segura naquilo ali. Eu estava escutando hoje e não consegue, aí Satanás tem te pegado aí, sabia disso? Isso é Satanás, isso não é Deus não. Você vai me dizer que é Deus? Escute a mensagem, João e a largata. Ambos comem. João come o livrinho, a largata também come o livrinho. O profeta fala no tempo da colheita sobre esses 4 vermes, esses 4 bichos. Esses bichos, nós vemos eles nos selos. A primeira coisa que a largata faz é comer o fruto. Ela come o fruto. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a largata vai ali, que a largata não come o livrinho para viver. Ela destrói o livrinho. Ela destrói a mensagem. E a Bíblia diz que ai daquele que destrói a obra de Deus por causa de comida. Romanos capítulo 14. Que nós não devemos ser causa de escândalo, diz São Paulo, nem para judeu, nem para grego, que são gentios. Nós não podemos ser causa de escândalo para a primeira e segunda etapa e para a terceira etapa pirata, nos olhando, brigando, se separando. Eu estava ouvindo o pastor Osmar, ele disse que quando você troca de pastor, é porque você viu que Deus não está no seu pastor. Você não pode ser um hipócrita, dizer que Deus, não, aí você sai dando um mau testemunho. O pastor disse assim, quando você troca de pastor, é como uma mulher, a mulher ela só pode casar depois que seu marido morre. Você pode ver Romanos capítulo 7 e 1 Coríntios 7. E o membro, ele só pode casar com outro pastor depois que aquele pastor morre. Você tem que provar, você tem que ter o óbito do seu pastor morto. Porque senão você vai estar em adultério e aquele pastor vai estar em adultério também, porque o seu pastor está vivo. Você tem que provar que o seu pastor está em adultério espiritual, que ele morreu espiritualmente. Aí Satanás te agarra. Simão, Satanás queria te cirandar. E eu roguei por ti. Jesus disse, eu roguei por ti. Ele não disse que rogou por Judas. Porque Jesus não orou por Judas. Ele separou ele para o ministério. Mas Simão era a semente de Deus. Mas Satanás disse, eu quero é Pedro. Jesus tinha chamado Pedro de diabo. Para trás de mim, Satanás.
Porque ele estava contrariando a vontade de Deus. Jesus disse: convém que eu vá a Jerusalém e seja entregue, seja morto, açoitado. Simão disse: mas Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. Não era Simão, era o diabo em Simão. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus, sim nas coisas dos homens. Vai chamar um irmão de Satanás hoje? Pedro baixou a cabecinha dele, não falou nada, reconheceu que ele era Satanás mesmo ali, que ele precisava nascer de novo, ter um coração novo, um espírito novo. E assim alguns irmãos precisam de um novo nascimento, coração novo, espírito novo, vida nova. Mensagem, gente, é para se viver. A gente faz postagem, todo mundo faz postagem, mas vai viver esta mensagem. Então, quando você contraria a vontade de Deus, você é Satanás. São Mateus capítulo 16. E Simão veio e disse: Senhor, mas isso não pode acontecer com o Senhor. Isso não pode. Era o diabo falando num apóstolo, falando no seu porta-voz do dia de Pentecoste, falando através do homem que ele tinha dado a revelação. Se ele não poupou nem Pedro, vai poupar você? Se ele não poupou nem Simão, como é que você está vendo essa mensagem? Você está olhando da mesma janela, do mesmo CD. Eu estou aqui, eu sou fruto do CD. Todos são fruto do CD do pastor Osmar. No Brasil e no mundo. Hoje as pessoas têm vindo a mim dizendo: eu tenho crido porque ele tem apertado play no YouTube. Ou vocês se converteram através da pregação desses pastores? Que não conseguem enxergar o play pela mesma janela? Os pentecostais olhavam na mesma Bíblia que Brana olhava. Lia a mesma Bíblia. O povo tem lido a mesma mensagem, mas eles não viram o Cordeiro fora do trono, eles não viram o novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Você sabe que a mensagem pode produzir. Você está comendo como largata, porque a largata entra numa metamorfose que logo... O profeta Joel, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que logo ela já se transforma no gafanhoto, para comer as folhas, para tirar o companheirismo. Ela vem, e depois o pulgão, a oruga, para sugar toda a vida. Aí fica uma igreja sem vida, um casamento sem vida, família sem vida. Você não pode deixar o ministério ser morto por esse bicho, você tem que matar o bicho. Voltar ao companheirismo, deixar essas folhas crescerem. Esse fruto amadurecer.
Cadê o amor? A lagarta comeu. A mensagem de João é para produzir filho de Deus, não outra semente. A mensagem que vocês têm ouvido por anos, pessoas que congregaram comigo, são gente sem respeito, que vai na internet, fala qualquer coisa, tomar a ceia das minhas mãos. Receberam oração, e hoje não tem respeito. João comeu o livrinho, e o livrinho da vida, a lagarta também come. Conforme pregou o pastor Osmar, vocês têm entrado numa metamorfose de lagarta para gafanhoto para destruir o companheirismo. Oh, meu Deus! Povo sem respeito. Chamar um pastor de Satanás encarnado. E membros de outros... E quer enfrentar a gente do ministério, dizer que estamos errados. Esse tipo de gente, eu não quero ser pastor de uma classe, esse tipo de pessoas desse jeito, que não se respeita na internet. Como é que vocês vivem em casa? Como é que vocês têm esses companheirismo? O gafanhoto já comeu tudo. Não há mais vida nessa árvore. Aí você pensa que foi só João que comeu o livro. A lagarta vem para destruir o livro. Essa traça braba. Isso é uma traça, isso é um verme. Antes do selo, o irmão Brana pregou a mensagem respeito. Respeito. Essa mensagem tinha que produzir gêmeos. Mensagem de poder de transformação. Como foi no Jardim do Éden. Seria nesses últimos dias também, tinha que vir gêmeo. Esaú e Jacó. Jacó é o que encontra com Deus, mas Esaú nunca encontrou com Deus. Nunca. É que a mensagem do último dia ia produzir gêmeo. Produziu no ministério do sétimo anjo, Apocalipse 10, 8 a 11, 10, 1 a 7. E tem produzido nesse dia, em Apocalipse 10, 8 a 11, gêmeo. João e a lagarta, que tem destruído o companheirismo. Jesus condenou aqueles fariseus que oravam nas praças e mostrava o rosto todo desfigurado, porque estava jejuando e fazendo longas orações na rua, para todo mundo ver o santo está ali. E vocês estão tão cegos que pastor se vai na madrugada para fazer reunião de oração transmitida pela internet. Veja se não é a mesma coisa dos fariseus.
Jesus disse que quando você for orar, meu irmão, não vai botar na internet sua oração, não. Vai para o seu quarto. E não vai orar em voz alta, não. Vai para o seu quarto, ora em secreto, ao teu Pai, a Deus que vem em secreto. Não é pela internet às 5 horas da manhã, não. Onde o pastor, o ministério de João ensinou isto? Isso teve que manifestar com a partida do mensageiro. Ressurreição isolada manifestou com a partida do irmão Brana. Dualidade manifestou com a partida do irmão Brana. Um irmão estava me perguntando ontem, de repente você está me ouvindo. O irmão fulano de tal, não vi mais na igreja. Eu disse, saiu. Ele disse que nós não pregamos mais como o pastor Osmar pregava, que eu estou pregando igual o pastor Mendes. Pastor Mendes prega como o pastor Osmar. Onde é que você achou isso? Onde é que você viu isto? Por que você não vem abrir as mensagens do irmão Brana e Bíblia para nos mostrar isto? Isso são desculpas. Esses espíritos têm que manifestar. E nesse dia, essa largata teve que manifestar, porque ela corta o companheirismo. A largata come as folhas. O gafanhoto come as folhas. A largata come o fruto. Cadê o amor? A alegria? Não tem mais. Não tem. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Começou ali. Na primeira era, nessa última era, a mesma coisa. Laodiceia, cega, nua. Quando você pensou que a pessoa saiu de Laodiceia, ainda está dentro, cegos. Cegos. E com o mesmo espírito de Caim, tentando matar o seu irmão. E Abel na boa fé. Só que eram filhos da mesma mãe, mas não eram do mesmo pai, não tinha a mesma semente. O espírito era de largata, gafanhoto, aruga, purgão. Porque ele vai lá e come o fruto. Gostei da mensagem de fim de ano que o pastor Osmar pregou. João e a largata. Nós vemos a largata na primeira e segunda etapa, cortando o companheirismo, saiu do nosso meio. Aí eles têm os encontros, primeira e segunda etapa, não pode convidar o outro, porque o outro, eles disseram, é o ismo, é o espírito errado. Se crê nessa mensagem de João, é espírito errado, eu vou ficar com esta mensagem. Porque João não destrói o fruto, ele distribui esse fruto. João já é o discípulo do amor, ele distribui o fruto, a largata destrói. E ela entra na metamorfose e já se transforma em gafanhoto. João não se transforma, João continua o mesmo. O ministério é o mesmo, a mensagem é a mesma, a voz é a mesma. E eles estavam olhando da mesma janela. E aí agora, Satanás deu essa coisinha para vocês aí. Doutrina do Prey.
Aí vocês acharam uma frasezinha do pastor Osmar. Por que não escuta aquela mensagem todinha que ele fala, do começo ao fim? Aperta o play da noiva. Em seu cego. São cegos, são estrábicos. Não consegue ver direito. Vai ajustar essa mira desse rifle. E Faraó dizia, bando de amassadores de barro. Moisés disse, meus irmãos, eles têm uma promessa. Isso depende de como é que você olha, como é que você lê, como é que você escuta João. Você escuta João para nos combater? Ou você escuta a mensagem para a sua vida? Eu escuto para mim. Porque é comida. Eu não como para os outros, eu não como para minha mulher, não como para os meus filhos, não, eu como para mim. Eu chego no restaurante, vou servir, eu que vou comer. Eu escuto essas mensagens para mim, para botar na minha vida. E busco uma inspiração para trazer para o povo. Para o povo saber que isso é verdade. Que essa mensagem, esse CD tem mudado e transformado a minha vida. Eles têm que ter fome e sede por uma vida que eu vivo, pelo fruto que eu produzo. Assim você deve fazer. Ler a Bíblia, ler a mensagem, escutar João, apertar o play para a sua vida, para ser transformada. Para ser um pastor transformado, um cantor transformado, um músico transformado. Não é músico querendo ser pregador, querendo ser ensinador, querendo ensinar pastor. Isso é espírito da igreja católica. É o dia que vivemos, que eu e você vivemos. E não, como dizia, estava ouvindo o pastor Osmar hoje, ele disse, eu não estou bravo, não. Eu tenho que bater em cima do miolo desse demônio. Solta esse amendoim, rapaz, tira a sua mão daí. O caçador vai vir. Não, você quer pegar... aqui, ó, o profeta... João disse aqui, que ele não chama o pastor Osmar nem de profeta. Aqui, ó, ele disse aqui que essa doutrina do prei está errado. Está aqui, ó. Aí você mostra as outras, mostra um montão, eles não querem ouvir. Mas por que você não leu o quarto selo? O quarto selo, o profeta disse que uma doutrina... Você somente vai provar ela depois que você escutar toda a série, a partir do parágrafo 97. O profeta diz que você tem que escutar toda a série. Você tem que ler todos os livros das 70 semanas de Daniel. Você tem que ler todos os livros das 7 eras da igreja. Você tem que ler todos os livros dos 7 selos. Você tem que pegar o CD do pastor Osmar, tudo que ele fala sobre o play, e vai escutar. E aplica na sua vida. Quero ver essa vida mudada, respeitar pastor, respeitar ministério. Que grupo. Nos dias de Elias tinha um grupo de jovens escandalosos. Que grupo de escandalosos. Que vergonha! O povo da primeira e segunda etapa e da terceira etapa pirata está rindo aí fora.
Ah, fulano já está congregando com ciclano, com outro. Vocês não querem a voz, vocês querem um homem. E a voz? E a mensagem? Que Deus nos dê graça. A hora já está passada, meus irmãos. Mas eu podia ler mais esse parágrafo. Moisés, quando ele estava com 40 anos de idade, um homem jovem, olhando para o invisível, 23. Moisés tinha um mundo em sua mão. Ele seria o próximo faraó do Egito, e ele tinha todas as terras do mundo em suas mãos, para ser rei sobre toda a terra conhecida daquele dia. E mesmo assim, ele olhava pela janela que Faraó olhava. Eu escuto o CD que você escuta. Eu leio a Bíblia que você lê. Eu leio a mensagem que você lê. Só que eu estou vendo diferente. Eu estou vendo igual João via. João via igual Brana via. Eu e pastor Mendes não estamos vendo diferente, estamos vendo igual. Vocês nunca nem procuraram acompanhar João nas suas viagens? Não vi nenhum de vocês sentado no carro com ele. Ou com o carro de vocês atrás. Nunca dormiu nos lugares junto com ele? E agora tem que botar uma fotinha do pastor Osmar junto com a de vocês. Tem que montar alguma coisinha ali ou achar alguma foto. Vocês estão igual Saul. Saul matou um boi, cortou em pedaço e disse para Israel: se vocês não seguirem a mim, Saul e Samuel serão feitos em pedaços. Ele tinha que incluir Samuel, né? Mas ele procurava Samuel para matar, procurava Davi para matar. Mas na hora de ter o apoio do povo, ele tinha que botar o Samuel junto. Ele não vivia a mensagem de Samuel. Como essa gente não vive a mensagem que pastor Osmar pregou. Será que vocês não vê? Solta esse amendoinzinho dessa armadilha que o caçador vai chegar, rapaz. Aí a sua mão sai, mas se você grudar isso aí, é só essa frasezinha que você tem, né? Procura as outras. Procura os outros CD, procura. As outras pregações, tem mais. Manda para nós. Aleluia. E mesmo assim ele olhava pela mesma janela que Faraó olhava. E ele via aqueles hebreus. Para Faraó, que olhava para eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro. Lá embaixo, na lama, fazendo tijolos. Para as celebridades que passavam, eles eram o mesmo. Para as pessoas bem vestidas, aquele era um punhado de escravo. Nada mais do que revolvedores de lama. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, profeta, a esposa que tem percepção profética, quando a esposa escuta o CD, quando ela lê a Bíblia, quando ela lê a mensagem, ela vê diferente. Ela vê como João via. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente, porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido que ele os libertaria daquele lugar e os levaria para a terra da promessa. Pai Celestial, essa mensagem nos dará a fé arrebatadora. Essa mensagem nos colocará dentro do rapto. Essa mensagem é precursora do rapto.
Esse mensageiro é o anjo do arrebatamento. Ó grande Deus! Israel espera só que a noiva, a esposa, saia, para que o Senhor comece a tratar com os judeus. Nessa última parte da última semana de Daniel, 3 anos e meio tu tratará com os judeus. Mas nesse espaçozinho curto de tempo, que essa seria uma era tão curta que tu estás tratando, mas tem que ter uma mensagem para o Senhor tratar. E essa é a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, Pai. Nos dê graça, força para comer, para ter vida. Não para comer, para transformar em gafanhoto, transformar em purgão. Não para comer, para transformar em oruga, para tirar o companheirismo, matar o amor e tirar a alegria do povo. Não, meu Deus, ajuda esse povo, ajuda essa igreja, ajuda e dê força para esse ministério, abençoa essas famílias. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.